Boa noite, meu irmão, minha irmã, que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos para mais um comentário do Evangelho na Casa de Francisco. Meu nome é Anacleides, sou trabalhadora voluntária e estou aqui para comentar um trechinho do Evangelho que hoje vai ser do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vocês podem deixar os seus comentários aí nos comentários, também podem dar o seu like ou dislike, né, conforme seja. E vamos refletir juntos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos inspirar neste momento, possa abençoar a todos nós, que a partir de agora nos ligamos para as reflexões em torno do tema esquecimento do passado. E eu vou começar lendo o primeiro parágrafo aqui do Evangelho. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Meus irmãos, frequentemente a gente escuta as pessoas perguntarem: meu Deus, por que eu não me lembro do meu passado? Se existe reencarnação, por que eu não me lembro das vidas que eu tive? Se eu me lembrasse do que eu fiz, seria mais tranquilo, eu erraria menos, porque eu saberia o que Deus espera de mim, porque eu saberia o que eu teria que fazer, já que certamente se a reencarnação existe, e eu estou reencarnada, então, teoricamente, se eu soubesse qual seria a minha trajetória, eu me comportaria melhor, a não cair, a não errar tanto. Mas, meus irmãos, o estudo de hoje à noite vem exatamente colocar luz em todas essas questões. E o Livro dos Espíritos, que é o nosso grande aliado para esses comentários, a primeira pergunta que eu vou trazer é o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E à medida que eu vou comentando, vocês vão perceber que essas perguntas, esses questionamentos que normalmente as pessoas se fazem, eles vão estar respondidos na minha fala ao longo da explanação. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Essa é a questão 392. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Essa é a primeira resposta que os Espíritos nos dizem. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Esse aqui é o segundo parágrafo, é um trechinho do segundo parágrafo do Evangelho.
Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Porque, meus irmãos, vejam bem, se nós estamos juntos numa encarnação, fazendo parte, por exemplo, da mesma família, do mesmo ciclo, às vezes de trabalho, seja voluntário, seja profissional, quando nós estamos junto com aquelas pessoas, vocês já pararam para pensar como seria difícil as relações se a gente pudesse lembrar exatamente quem fomos e quem os outros que estão ao nosso redor foram? Vamos supor que seja um grande inimigo nosso, em que ou a gente prejudicou muito ou foi prejudicado. Como seria essa convivência? Será que nós já teríamos uma maturidade espiritual para conviver bem, para descobrir, para descortinar todo esse véu e continuar com a mesma tranquilidade, com a mesma serenidade na convivência dessas relações? O parágrafo 3º nos diz o seguinte, do Evangelho: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que é prejudicial. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 395, pergunta o seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Porque, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida, ou seja, a cada existência que nós reencarnamos é um novo ponto de partida, mas não é do zero, porque nós trazemos conosco tudo o que nós já adquirimos em termos de conhecimento, em termos de experiência. Então, pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, ou seja, se nós estamos sendo punidos de alguma forma, é que nós, com certeza, praticamos o mal. Aqui é a partezinha do Evangelho que está no parágrafo 4º, que eu vou ler para vocês. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, ou seja, é a voz da nossa própria consciência, advertindo-nos do que é bem e do que é mal, e dando-nos forças para resistir às tentações. Ou seja, nós temos a nossa consciência. E se nós parar, por que ele diz que muitos sabem quem foram? Porque, meus irmãos, pelas nossas tendências, nós não sabemos exatamente como é que foi, mas nós sabemos aonde precisamos melhorar. Nós sabemos aonde está as nossas maiores dificuldades. Inclusive, dá para a gente perceber
em muitos pontos aonde nós falimos na existência anterior. A questão 393 diz o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Essas perguntas aqui a gente escuta com muita frequência, né? Como é que a gente pode ser responsável por atos e resgatar falta que eu nem se lembro se cometi, né? Então, como é que a gente pode aproveitar da experiência de vidas de que nos esquecemos? Se a gente não recorda cada existência, é para nós como se fosse a primeira, estando sempre a recomeçar? Como conciliar isso tudo com a justiça de Deus? Todos esses questionamentos foi Kardec que fez aos espíritos. E eles nos responderam: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida espírita, ele vê diante dos seus olhos toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causas do seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. E nós aqui encarnados sabemos em quantos momentos nós percebemos que poderíamos ter agido melhor, que a nossa escolha não foi a mais acertada. Então, quando nós estamos na vida espírita, ou seja, no mundo espiritual, após o nosso desencarne, quando a gente se encontra, a gente vê as coisas com muito mais clareza. Então, ele traz para a gente o seguinte, é que nessa situação reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Nós vamos escolher provas semelhantes àquelas que não soubemos aproveitar ou as lutas que consideremos apropriadas ao nosso adiantamento. E nós pedimos aos espíritos que são superiores a nós, que nos ajudem nessa nova empreitada. Então, ciente de que nós contaremos com o apoio do nosso anjo da guarda para nos guiar na nova encarnação e reparar nossas faltas, né? Através de que? Da intuição, que é a voz da consciência, a voz da nossa consciência. Então, através da nossa intuição, da nossa consciência, nós vamos ser advertidos para não cairmos nas mesmas faltas anteriores. Então, se sofre com coragem as provas que virão, porque com certeza todos nós que estamos nesse planeta, onde o próprio nome já diz, planeta de provas e expiações. Então, todos passaremos por desafios, né? Por provas. Então, se nós resistimos a essas provas, né, com coragem, com resignação, nós iremos nos elevar e nos ascender na hierarquia dos espíritos. E no parágrafo 5º do evangelho, desse texto que nós estamos comentando, diz o seguinte, que o esquecimento, ele ocorre apenas durante a vida corpórea. Que quando nós voltamos para a vida espiritual, nós readquirimos a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. E nas existências corpóreas, de natureza mais elevada do que a nossa, por exemplo, os espíritos mais superiores, né, que já galgaram níveis mais elevados, é mais clara a lembrança das encarnações anteriores? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado.
esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Ou seja, quanto mais eu me elevo, quanto mais moralmente, principalmente, quanto mais eu vou sendo um espírito elevado, eu vou tendo acesso às minhas encarnações. E por que um espírito superior tem acesso com mais facilidade a todas essas encarnações? Porque ele está mais preparado. Conhecer as encarnações anteriores não vai mais perturbá-los. Diferente de nós, que muitos que estão aqui juntos comigo nesse momento, se a gente conseguisse se lembrar exatamente de vidas anteriores que tivemos, talvez nós precisássemos de um apoio depois de um psiquiatra, de alguma coisa mais forte para que a gente conseguisse manter nossa sanidade. Porque nós já vivemos muitas encarnações. E em muitas delas, com certeza, tivemos atitudes que hoje nós não aprovaríamos. E não é somente, por exemplo, após a morte, que o espírito recobra a lembrança do passado. Há algumas exceções, né? Pode dizer-se, por exemplo, que ele jamais vai perder essa lembrança, né? Pois como a experiência demonstra, mesmo encarnado, quando nós estamos adormecidos, ocasião em que gozamos de certa liberdade, nós temos consciência de muitos atos de nossas vidas anteriores. E durante o sono, muitas vezes, nós tomamos ciência do porquê sofremos. E vamos ter a certeza de que o nosso sofrimento, ele é justo, né? E na questão 398, diz o seguinte: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Erraticidade é o período, é o intervalo onde que o espírito fica na vida espiritual antes de reencarnar. Ou seja, quando a gente morre, entre aspas, estando no mundo espiritual até a nossa nova encarnação. Nós dizemos que esse período nós estamos na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente. O que é até normal, porque normalmente a existência que estamos vivendo é o que nós temos de melhor. Por quê? Porque tudo que a gente já viveu para trás está aqui conosco. Está aqui. Dentro de nós, na nossa mente, fica tudo gravado no nosso perispírito, na mente do espírito. Poderá também, por exemplo, ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Ou seja, eu posso cometer faltas que eu na outra eu passei belezinha, não cometi, e vem nessa aqui e eu cometo faltas terríveis? Aí vai depender de quê? Do adiantamento moral de cada um de nós, né? Se não soubermos triunfar das provas, possivelmente nós seremos arrastados a novas faltas, a constituição de novos débitos. Tá entendendo? Então, assim, mas em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação. Porque o espírito, ele é suscetível de se adiantar ou de parar, mas nunca de retroceder. E sendo as vicissitudes da vida corporal expiação de faltas passadas, né? Expiação é aquele sofrimento que a gente sente na carne, né? Que normalmente vem por débitos contraídos em encarnações passadas.
e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro. As provas são os testes, né? Visando a minha evolução, ou seja, as provas são os desafios que me sucedem, que nos sucedem. Seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? E os espíritos respondem: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo porque pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas, elas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Ou seja, nós não podemos afirmar, quando percebemos alguém num sofrimento profundo, de que ele está passando por aquele sofrimento, porque ele cometeu vários débitos, porque ele está se resgatando diante das leis de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque os espíritos nos dizem que em muitas situações esse sofrimento é visando visando dar um salto na sua evolução. Ou seja, para que ele evolua mais rápido. Certo? Então o espírito, ele goza sempre do seu livre-arbítrio. E em virtude dessa liberdade, por exemplo, é que escolhe quando desencarnado, ou seja, no plano espiritual, ele escolhe as provas da vida corporal. E que quando encarnado, ele decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Mergulhado na vida corpórea, né, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu cobrisse todas essas lembranças. Mas, todavia, conserva alguma vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Ou seja, quando há necessidade, quando essa revelação vai contribuir positivamente na evolução dessa pessoa, esta revelação poderá ser feita pelos espíritos superiores de forma espontânea, desde que o fim seja útil, nunca para satisfazer uma vã curiosidade. O esquecimento das faltas praticadas, ela não constitui obstáculos à melhoria do espírito, embora não se lembre delas com precisão. As circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las, né, nos guia por intuição e nos dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da nossa consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que nos assistem, se atende às boas inspirações que eles nos sugerem, se atendemos às suas inspirações, né? Então, tem uma notinha de Kardec que diz que o homem desconhece suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também podem nos dar uma grande pista sobre o que fomos e o que fizemos. Ou seja, o orgulhoso, por exemplo, ele será castigado pelo seu orgulho. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para com os outros, né? Também irá passar por situações de crueldade. O tirano, por exemplo, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de um filho no futuro. Um preguiçoso por um trabalho forçado. Ou seja, as coisas não são exatamente... Esse aí foi apenas
exemplos que eu trouxe, mas cada caso é um caso. Nada é exatamente igual. Em resumo, a vida mais importante, meus irmãos, é a que vivemos hoje, pois é nela que podemos fazer as alterações visando nossa evolução. O esquecimento do passado é uma bênção, pois nos permite recomeçar com mais possibilidades de sucesso. E nós só devemos buscar saber exatamente o que fomos quando isso for por um problema de necessidade de saúde. Pessoas que têm trauma, pessoas que de repente têm uma síndrome do pânico, pessoas que têm situações que ela não consegue conviver bem. Então, sim, nesse caso, ele vai procurar um terapeuta de vidas passadas que de forma criteriosa, não para especular o que foi que ela foi, qual foi, o que ela fez ou deixou de fazer, mas sim para chegar e descobrir aonde foi, qual foi o problema que está gerando, que está causando repercussão na vida dela hoje e que pode ser sanada através do sistema de regressão, que tem profissionais habilitados que fazem. Mas, repito, só se deve procurar em casos de extrema necessidade. Então, meus irmãos, meu tempo, ixi Maria, estourou e foi muito, ó. Então é o seguinte, fiquemos todos com Deus, que possamos seguir na nossa caminhada em paz e bem, meus irmãos.